quando eu fui convocado em 98 pela primeira vez, foi a primeira vez que saiu uma foto enorme na capa do jornal da minha cidade, e eu lembro de falar com os meus pais, porque eles não estavam realizando um sonho, mas eles ficaram muito felizes, muito orgulhosos, assim. E minha mãe sempre relembrava essa história. Poxa vida, olha, você em 1992, depois da Olimpíada, foi até a cozinha me falar que você seria campeão olímpico e caramba, é um caminho que você talvez cumpra a sua promessa, né? Eu falei, mãe, sim, é meu sonho ser campeão olímpico, porque àquela altura, de fato, eu queria disputar uma Olimpíada e todo atleta, seja do vôlei ou até mesmo do futebol, que é atleta mesmo, tem o sonho de conquistar uma medalha olímpica. A Olimpíada é a competição mais importante para qualquer modalidade. Talvez para o futebol a gente ainda tenha a Copa do Mundo como uma competição importante, mas todas as outras modalidades os atletas sonham com medalhas olímpicas. E realmente eu passava a me aproximar daquele sonho, daquela promessa. E foi muito bacana. Então eu chego na seleção brasileira em 1998 e fico no quarto com o Maurício Lima, já campeão olímpico em 1992, que eu tinha assistido na televisão. Aquilo para mim foi muito legal. Você lembra o que você falou pra ele quando você chegou no quarto, Não falei assim? nada porque eu estava totalmente intimidado. Não sabia nem como é que eu converso com um campeão olímpico. Eu não sabia nem conversar. Mas eu sabia que eu tinha sido convocado por mérito. O técnico não estava me fazendo um favor. Então, ok, ficava intimidado fora da quadra, no quarto, no almoço com os caras ali, mas dentro da quadra eu sabia, nos treinos eu sabia que eu tinha que apresentar o meu melhor e fazer o que eu melhor fazia, treinar. Eu me identificava muito com o treino, com a possibilidade de me dedicar, me comprometer, me engajar, e eu sempre estive aberto ao aprendizado. Sempre fui muito atento ao que os técnicos me falavam, e eu sabia que nesse quesito eu apresentava esse talento, digamos assim, ou essa disponibilidade. Então, dentro da quadra, era um momento que eu me sentia um par deles, né? Ou um igual, ou no mesmo nível que eles. Isso, de fato, foi um fator importante para a construção do meu caminho na seleção brasileira. 98 mesmo, já disputei o campeonato mundial com eles, ficamos em quarto lugar. E 2000 eu disputava a minha primeira Olimpíada em Sydney, na Austrália, realizava já um grande sonho, né? Para eu ter uma medalha olímpica, eu precisava estar nas Olimpíadas. Então, as Olimpíadas de 2000 foi uma experiência muito importante, porém frustrante, porque ficamos em Em sexto lugar. sexto. É aí que eu queria chegar. Quando acontece a eliminação, passa na sua cabeça. Você se entrega, você pensa, não consegui controlar isso, motiva, isso é um combustível. Fiquei extremamente frustrado, chateado. A frustração maior foi perder as quartas de final contra uma equipe que até aquele momento nós havíamos vencido todas as disputas contra o nosso arquirrival Argentina. Chegamos nas Olimpíadas, nas quartas de final em Sydney em 2000 e perdemos da Argentina. Banho de água fria, porque não era para ter acontecido, mas aconteceu. Perdemos, aí fomos disputar. Como que estava o vestiário depois da derrota? Poxa, um Silêncio, luto, luto. luto, luto. Porque a expectativa, aliás, a Olimpíada como um todo, acho que basicamente a delegação inteira do Foi, Brasil foi uma foi um dos frustração, né? piores resultados da delegação, né? E eu vivi de maneira muito intensa aquelas Olimpíadas, porque, claro que eu gostaria de construir um caminho, novas possibilidades de participações olímpicas, mas a gente nunca tem certeza disso. Uhum. Então, ali, para mim, eu vivi como se de fato fosse a minha única e última Em participação. 4 anos, é cruel isso, né? É cruel, mas é assim, isso eu não controlava. Mas uma coisa foi assim determinante e foi simbólico naquele momento. Perdemos o jogo, perdemos no tie-break, fomos para a disputa ali porque a gente ainda tinha chance de ficar numa posição melhor entre quinto e oitavo lugar e fomos disputar o outro jogo que nos colocaria mais próximo, assim, na melhor posição possível, contra a equipe cubana. E eu estava no banco, eu joguei muito pouco até então, até aquele momento.
E eu lembro que um dos jogadores que estava comigo no banco falou uma frase que ficou marcada para mim. Ele falou assim: André, não tem jeito. Nós somos assim, a nossa escola é assim. Chega na hora decisiva, a gente vai perder. Aquilo foi uma ofensa para mim. E eu não Mas é estou engraçado que julgando, em 84 isso não aconteceu nem em eu não estou 92. julgando a percepção desse atleta. Eu só estou falando que naquele momento eu não falei nada para ele, porque eu estava concentrado no jogo, mas eu pensei assim, caramba, essa não é a minha escola. Eu não quero essa escola para mim. E por uma coincidência, um golpe do destino, eu fui chamado para entrar no meio do jogo. A gente estava perdendo o jogo contra a Cuba de 2-0. Eu entrei, eu não fui o responsável pela virada, mas eu estava dentro da quadra e nós vencemos de Cuba de 3-2 e fomos disputar a quinta colocação contra a equipe da Holanda. E aí sim perdemos da Holanda e ficamos em sexto lugar. Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Que tipo de escola? A que tipo de escola eu pertenço? No final das contas, eu falei, poxa, por que eu preciso pertencer a uma escola? Na verdade, eu quero construir minha própria jornada. Aí fomos embora das Olimpíadas. Na verdade, a delegação quase que inteira foi embora de Sydney, anteciparam o voo e foram embora. Eu falei, quer saber? Eu não vou antecipar voo nenhum, eu vou ficar até o final, que era a passagem estava marcada para depois do encerramento, e eu fiquei até o final, participei de todos os momentos, fiquei lá sozinho, aproveitando, porque de fato eu não tinha garantias que eu voltaria a uns Jogos Olímpicos. 2001, logo depois da edição de Sydney, na Austrália, quem assume a seleção brasileira é o técnico Bernardinho, né? Com uma outra filosofia, e eu volto a ser convocado para a seleção brasileira, e aí tudo começou a acontecer, né? Com essa nova liderança na seleção brasileira.